Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula de linguagem C. E nessa videoaula de hoje nós vamos resolver esse exercício aqui. No enunciado diz o seguinte: faça um algoritmo que seja capaz de receber o peso e a altura e ao final exiba o IMC da pessoa com apenas duas casas decimais. Para realizar o cálculo do IMC, você deve utilizar a seguinte equação. IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. Regras de entrada. A primeira linha deve receber um valor inteiro, que representa o peso, e a segunda linha deve receber um valor flutuante, que receba a altura. E aqui na nossa saída a gente deve retornar esse dado com apenas duas casas decimais. Então vamos lá resolver esse exercício aí. Eu vou deixar aqui o meu enunciado. Para desenvolver esse código, eu vou utilizar o devC++. Eu já criei aqui o meu arquivo, criei aqui clicando em novo e salvei ele com a extensão .c. Você deve obrigatoriamente colocar no final do nome do seu arquivo a extensão .c, porque senão se você estiver utilizando o devC++, ele vai salvar como .cpp e aí o seu código não vai compilar e vai dar erro porque são duas linguagens diferentes. A linguagem C e a linguagem C++ é diferente uma da outra, ok? Então, dito isso, vamos lá desenvolver o nosso código. Eu vou aqui então começar com o cabeçalho da minha aplicação, importando aqui as minhas bibliotecas. Para isso eu vou colocar aqui então include stdio.h e vou importar também a stdlib.h. Então include stdlib.h. Ok. Feito isso, então vamos criar aqui o nosso main. Então int main, e aqui eu vou retornar 0. Ok. E pronto, aqui já está ok. Vamos começar então a desenvolver o nosso código. Para isso, primeiro, o que a gente tem que pedir? A gente tem que pedir aqui o peso da pessoa. Esse dado deve ser do tipo inteiro aqui, conforme o nosso enunciado. Para isso, então, eu tenho que salvar esse peso em algum lugar. Para isso, eu tenho que criar uma variável. Então, vamos criar essa variável. Como ela é do tipo inteiro, então aqui eu vou colocar int e o nome da minha variável, que no caso eu vou chamar de peso. Ok. Eu vou precisar também de outra variável para mim poder armazenar a altura, então já vou criar ela aqui também. Como vai ser um dado do tipo decimal, eu coloco aqui então float e coloco o nome da minha variável, que é altura. Ok. Declarado aqui as minhas variáveis, o que eu tenho que fazer agora? Pedir esses dados. Para isso eu vou fazer aqui um printf. Então, informe o peso. Ok. Eu vou colocar aqui então um /n. Ou se você não quiser também não precisa. No caso que eu vou deixar 100 mesmo. scanf, para poder ficar na mesma linha lá onde eu vou digitar o meu peso. Então aqui eu vou colocar %d ou %i para dados do tipo inteiro. Vou colocar aqui %i para poder ficar um pouco mais sugestivo, né? I de inteiro. Aqui eu vou colocar o i comercial e o nome da minha variável que eu quero armazenar o que eu digitar, que aqui no caso é peso. Feito isso, então, eu vou agora para o printf, aqui é printf, né? Não é print, e vou agora pedir para ele digitar a altura. Então, informe a altura. Ok, 2 pontos, e agora scanf, %f, que é um dado do tipo float, ou seja, decimal, e aqui eu vou colocar i comercial e novamente o nome da minha variável. Agora eu quero armazenar isso em altura. Ok, vamos ver se até aqui o nosso código está funcionando. Então aqui eu vou vir em compilar e executar aqui no meu devC++, nesse ícone aqui, ou aperto a tecla F11. Bom, aqui então ele já abriu aqui, ó. Vamos lá então, deixa eu só abrir aqui. Ok, informe o peso. Então aqui eu vou colocar
50, por exemplo, e a altura é 1.5. Aqui no caso não é vírgula que a gente utiliza, né? Aqui a gente deve sempre utilizar ponto no lugar da vírgula. Então está funcionando perfeitamente o nosso programa até o momento. Vamos então para o nosso próximo passo, que agora é realmente calcular o IMC. Então vamos lá. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte: eu vou armazenar o resultado desse cálculo dentro de uma variável. Então vou declarar aqui uma variável IMC. Poderia fazer sem essa variável, porém, por questão de organização e didática, eu preferi criar essa variável aqui nesse momento. Então vamos lá. Vou falar então que IMC é igual a peso dividido por altura ao quadrado. Só que aqui, esse ao quadrado a gente não faz dessa forma. Como que a gente faz? O que é altura ao quadrado? É altura vezes altura. Ok? Só que agora eu tenho um outro problema. Eu tenho um problema de precedência de cálculo. Eu preciso que a altura aqui seja resolvido antes de calcular qual que é o peso lá, antes de fazer aqui o cálculo de divisão. Então, para isso, eu vou colocar o seguinte: eu vou colocar essa multiplicação de altura vezes altura, que é onde eu estou elevando a altura ao quadrado aí, dentro de um parênteses. Dessa forma, essa multiplicação vai ser resolvida antes da divisão, e aí eu não tenho erro de dados aí na hora do cálculo. E agora basta eu exibir esse resultado. Então, para isso, eu vou colocar printf e vou colocar aqui o IMC é, e agora eu dou um espaço, e aqui eu tenho que colocar agora o IMC, e seguindo o enunciado aqui, eu tenho que ter apenas duas casas decimais. Como que eu vou fazer isso? Vou fazer o seguinte: vou colocar aqui %, 0.2f. E aqui eu vou colocar um vírgula e a variável que eu quero que seja exibida aqui, com essa formatação. Aqui o 0 é para poder não limitar o que tiver antes das casas decimais. Então, se for 1 milhão, se for 10, se for 1, tanto faz. E aqui eu estou limitando apenas as casas decimais para 2 dígitos. Então aqui eu vou colocar o IMC, que é onde eu armazenei lá o resultado do meu cálculo. Vamos ver se está tudo ok. Vou compilar e executar aqui novamente. Agora eu vou colocar aqui o peso, vou colocar a altura como 1.50, aqui pegou vírgula, né, ponto 50, e o IMC é 22.22, então como você pode ver aí, está com apenas duas casas decimais. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar aqui esse %0.2 e vamos exibir aqui apenas com o %f. Vamos ver se ele pega mais casas decimais aí. Então 50, altura 1.50, e sem essa formatação ele pega aqui várias outras casas decimais para a gente. Então aqui agora com o 0.2f, ele limita aí a minha quantidade de casas decimais para apenas duas casas decimais. Então é isso, é um exercício bem simples. Como você pode ver, a gente resolveu aí em poucas linhas. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, deixe o seu comentário. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.